vocês aí. Bem, pessoal, então, assim, voltando aí à questão da... a questão da nossa aula, a aula de hoje, eu não coloquei, assim, um conteúdo a ser ministrado para vocês. O que eu dispus foi uma atividade a qual vocês precisam estar elaborando, entregando aí até, acho que se eu não salvo engano, dia 20. É uma atividade, assim, não é tão complexa, é uma atividade simples, mas que demanda um certo trabalho. Ele é uma síntese de tudo que vocês já fizeram antecipadamente, que vocês fizeram nas atividades anteriores. Então, lá no portal, eu dispus essa atividade, para que vocês possam fazer e entregar até o dia, o término aí do nosso período. Até eu coloquei a última aula que vocês vão ter, né, das demais disciplinas, que serão semana que vem. A nossa termina praticamente hoje. Então, eu venho até agradecer aí a presença, a participação, a envoltura de vocês na realização das atividades. Pedir também desculpas pelas minhas falhas, né? Esse processo demandou aí um esforço, mexeu muito com o psicológico nosso, né? Essa questão da aula à distância, algo que nós nunca nos deparamos, uma situação bem atípica, né? Tivemos percas de pessoas, de familiares, de amigos, né? O Covid aí, ele veio para mudar drasticamente a estrutura, a forma de como nós pensamos e como lidamos com várias situações. Nessa pandemia aí foi algo bem assustador. Isso acabou mexendo também com os docentes, com os alunos, num momento que não está sendo fácil para ninguém. Vocês também se sintam prejudicados, né? Quem não ficou prejudicado nessa situação? Mas, assim, então venho aqui agradecer realmente aí a participação de vocês, a colaboração, pedir aí desculpas em alguns momentos falhos meus, e não é o intuito de nenhum professor falhar em algumas circunstâncias, mas acontece, e esse momento realmente acabou pegando-os de surpresa, né? Então, meus agradecimentos, e vou apresentar para vocês a última atividade da disciplina, que é uma condensação de tudo que vocês já fizeram, né? Eu já coloquei lá na plataforma, não tem nenhum conteúdo assim novo a ser ministrado, isso que vocês já têm um conhecimento a partir das atividades feitas anteriormente. Então, essa atividade é mais uma atividade revisória, do que vocês já aprenderam. Eu vou... Professor, minha internet tinha caído aqui, eu pedi alguma coisa? Não só estava agradecendo a participação de vocês, né, dentro dessa situação. Eu sei que muitos provavelmente desistiram por várias circunstâncias, mas o desejo é que não tivesse acontecido isso. Provavelmente, talvez, no momento presencial não teria acontecido, né, o que aconteceu. Mas coisas acontecem, muitas delas acabam fugindo do nosso controle, né? Então, essa pandemia ela veio realmente a ensinar. E no demais, sem delongas, eu vou apresentar para vocês aqui a atividade a qual vocês vão ter que estar fazendo. E qualquer dúvida, pessoal, pode estar me contactando, os meios de comunicação, pode ligar, pode estar usando o WhatsApp, que eu talvez não possa responder naquele exato momento, mas assim que eu tiver uma condição, eu vou estar respondendo, tá? Eu vou apresentar aqui a tela para vocês. Eu que agradeço, professor, por todo o conhecimento transmitido. Foi um prazer. Idem, né? Espero que em um momento futuro a gente possa estar nos reencontrando novamente, né? Sempre estamos aí de braços abertos para vocês. E agradecer mesmo, pessoal. E pedir desculpa aí por algumas coisas, porque tem realmente situações que acabam fugindo aí do nosso controle. Não queria realmente, acho que ninguém queria que acontecesse o que aconteceu, mas é bola para frente, né? Vocês estão conseguindo visualizar aí
a atividade, eu acabei de compartilhar. Sim. Beleza. Bem, como eu disse para vocês, é uma atividade um pouco simples, mas trabalhosa, né? Uma síntese do que vocês já viram até então. Então, assim, o que vem a ser um plano de negócio? Plano de negócio é um documento que você vai formalizar, que você vai descrever o intuito de você montar um negócio. Então, ele ajuda para você se situar, né, dentro desse contexto e ajuda também para que algum financiamento surja a partir de uma análise desse plano. Se você, por exemplo, ao montar um negócio e você precisar de financiamento, um dos principais requisitos que serão exigidos é um plano de negócio. Então, o gerente do banco, daquela instituição financeira que pretende custear o seu sonho, ele vai precisar desse plano de negócio. É um dos primeiros requisitos que a instituição vai requisitar de vocês, é realmente esse plano de negócio. Não é algo de bicho de sete cabeças, mas é algo que você vai ter que trabalhar, escrever, pensar, analisar, fazer uma pesquisa de mercado, como nós vimos nas aulas anteriores. E sempre a internet, pessoal, ela tem muito conteúdo, né? Nessa era da informação, vocês têm à disposição vários tipos de conteúdo, de livros, de situações que possam estar colaborando com o enriquecimento e conhecimento de vocês. Então, assim, a princípio, a atividade é o quê? Bem, primeiro você vai especificar o tipo do seu negócio, o título, o que é que você vai estar montando, e depois executar, né, dentro de cada item, né, preencher esse quadro. Eu criei uma célula de uma tabela que eu acho que fica mais fácil de você escrever. Esse documento é um documento editável do Word, mas caso vocês não tenham algum recurso computacional que atrapalhe ou que impeça para que vocês possam utilizar esse documento, vocês podem escrever à mão mesmo. Pegar uma folha de caderno, uma folha A4, e estar escrevendo esse conteúdo, tá bom? Depois vocês podem mandar via foto, via imagem na plataforma, eu recebo de qualquer maneira. Bem, o primeiro item aí é descrever como ficarão as principais áreas de distribuição de equipamentos. Então, o que é isso? Vocês vão definir, dentro do seu negócio, quais são os recursos que vocês vão precisar. Se for, por exemplo, uma hamburgueria, vocês vão ter que colocar aí, eu preciso de uma chapa, eu preciso de um quiosque, eu preciso de algumas cadeiras, preciso de tais ferramentas. Então, essa primeira questão é para você fazer um levantamento do que você vai precisar para montar o seu negócio. Então, citei alguns exemplos, né? Por exemplo, aí eu coloquei materiais, produtos, estantes, gôndolas, vitrines. Então, esse arranjo físico do que você precisa. E o que é um arranjo? São as combinações. Então, aí você vai descrever o que você vai precisar para você montar o seu negócio. A segunda questão, capacidade de produção. Então, isso aí vocês vão responder mensalmente, o que você vai precisar, né, para estar produzindo dentro desse contexto aí. Então, pode ser quantidade de serviços a serem prestados, quantidade de produtos a serem vendidos. Então, você vai precisar considerar para isso, então, o tipo do produto ou serviço que você vai estar comercializando. Então, essa parte aí é a capacidade máxima de produção que você pretende fornecer. Interessante, tem acho que no YouTube, aquela série do Jacan, né, aquele cozinheiro famoso, como vocês são da área de alimentos. Então, é bem interessante ver aquela questão dos restaurantes, a questão da produção. Né? Uma das coisas que se fizeram popularizar o fast food foi exatamente o que? A rapidez. Então, o fast food, ele é o que é pela rapidez. Então, muitas das vezes, quando você quer algo rápido, você vai numa empresa que forneça esse tipo de serviço, você sabe que o atendimento ali vai ser muito rápido. E ainda mais no mundo dinâmico, no mundo que exige essa velocidade, principalmente na hora de produzir um prato.
Eu lembro que em Ipameri, né, onde eu residi, lá para se alimentar numa hamburgueria famosa da cidade, que era uma hamburgueria assim, muito boa, você demoraria em média que 1 hora para sair um hambúrguer. Então, muitas das vezes eu deixei de comprar um lanche ali, sabendo que era mais gostoso do que outros estabelecimentos, simplesmente pelo tempo. Não tinha como esperar 1 hora ou mais para você receber um hambúrguer. Aí você vai, por exemplo, numa fast food, aí, por exemplo, em Morrinhos vocês têm o Subway, né? Então você vai no Subway, ali questão de minutos, se não tiver fila, 3, 4 minutos você já está com o seu lanche pronto. Então, esse tipo de situação, né, de um fast food, ele acaba nos inspirando a montar coisas similares. Então, essas grandes redes, elas surgem, né, você pode ver que a maior parte dessas franquias, elas tentam priorizar na questão do tempo. Então, assim, os episódios lá do Jacan, que é Pesadelo na Cozinha, o título dos programas, eles mostram muito essa questão da insatisfação pela qualidade e do tempo de entrega. Então, se vocês for montar um negócio dentro dessa área de alimentos, vocês têm que ter e prezar por isso, a qualidade, o sabor, né, as pessoas gostarem de se alimentar no seu estabelecimento e definir um tempo rápido para que o cliente não fique esperando. Então, isso acaba melhorando e muito a satisfação do cliente e melhorando a chance do sucesso do seu negócio. Bem, então isso é importante porque se você tem uma capacidade para produzir X itens e você tem uma demanda maior, então você tem que aumentar essa sua planta de produção. Ou então, melhorar o seu arranjo produtivo. Na administração, principalmente nos estudos de Taylor, a gente estuda muito sobre isso, como produzir mais com menos, ou então levantar a capacidade máxima da sua planta de produção. Bem, no item 3, vocês vão ter que descrever como que serão feitas as principais atividades do negócio. Então, você tem que colocar a etapa, como que vai ser a fabricação. Se você está simplesmente montando um comércio, um negócio varejista, né, vendendo gêneros alimentícios, vendendo polpa de frutas, coisas desse tipo, então vocês vão ter que elencar isso aí. Como que vai ser essa questão dessas atividades. Aí eu dei o exemplo aí, né, se for fabricação, se for venda de produtos, o que importa é o quê? Identificar quais trabalhos serão produzidos e os responsáveis por cada trabalho. Aquelas pessoas que vão lidar com os materiais, que vão lidar com a transformação dos materiais. Então, vocês vão elaborar aí um fluxo. Você coloca a etapa, vou precisar de um funcionário para fazer isso, quais as atividades deles, isso e aquilo, tá bom? Não precisa ser algo muito complexo, não, mas que dê uma noção de que você está pensando na hora de montar um negócio. Porque muita gente, pessoal, muitos empreendedores, eles montam um negócio sem nem saber o que vai acontecer. Ele é o faz tudo. Né? Então, ele é o comprador dos produtos, ele é o que vai transformar os produtos, que vai vender. Ele é um Severino da vida, né? Aquela pessoa que realiza qualquer tipo de atividade. Então, é interessante você descrever até mesmo Severinos da vida se você vai conseguir desenvolver aquela atividade. Eu lembro uma vez que eu fui em Campinas, e nós chegamos na rodoviária de Campinas, tinha um cara que vendia muito. Ele vendia ali pão de queijo com café, a um preço muito bom. Então, ele era o Severino, ele é que fazia a venda ali tudo. Só que ele tinha uma outra pessoa que levava para ele o pão de queijo. Então, de tempos em tempos, né, eu observei que eu estava esperando um ônibus ali, eu observei o quê? Chegava uma outra pessoa no veículo e derramava ali aqueles pão de queijo. Então, ele vendia ali 500 mil pão de queijo em questão de minutos. Era uma coisa louca. E o preço muito em conta. Então, era um negócio bem lucrativo dele, ali na rua, na saída da rodoviária de Campinas. Então, assim, é para vocês descreverem realmente atividades e as pessoas associadas. Não precisa ser algo complexo, não. Podem pensar num algo simples, igual essa banquinha que eu falei para vocês de vender pão de queijo. É simples, mas consegue fazer com que vocês possam compreender essa dinâmica. Né? O intuito é isso, é preencher essas atividades dentro dessa dinâmica. Aí nós temos também a questão dos investimentos fixos, aí vai ser o quê? O ferramental, os móveis que você vai precisar, né, as mobílias. Então, tudo que você
precisar montar para o seu negócio, você vai especificar aí. Isso também já foi visto nas nossas aulas anteriores. Somente na última atividade que vocês fizeram, né? Que tem aquela questão dos investimentos. Bem, eu coloquei aqui, ó, algumas segmentações. Então, vocês vão descrever o item que você vai estar citando, quantidade, valor unitário e valor total. Por que é interessante essa questão da quantidade? Porque, às vezes, você vai precisar de um item. Às vezes, 2 itens, 3 itens. Então, isso é interessante para vocês fazerem aí essa atividade. E, ao longo de tudo, vocês vão colocar um valor, eu até não especifiquei aqui, tá? Mas acho que vou até fazer uma edição. Valor total do investimento. É o quê? É vocês colocarem, eu vou fazer alteração lá na plataforma, vocês colocarem tudo o valor necessário para vocês abrirem o seu negócio, que é o valor total do investimento. E vai ser o quê? A soma desses itens aqui. Até então tá ok, pessoal? Não, peraí, eu fiquei perdida nessa parte do valor total do investimento. Vai ser a soma só desse número 4 ou vai ser a soma daquele lá de cima também? Não. Só, quer ver? Aqui vocês só estão escrevendo, né? Escrevendo os itens e tudo. Tá. Esse investimento aqui, então, será a soma de todos esses itens aqui, ó. Porque aqui é um item. Tá? Item A, você vai ter a quantidade desse item A, vai ter o valor unitário do item A e o valor total. Se tiver um item B, que eu creio que terá, aí você vai colocar a descrição do item B, quantidade do item B, valor unitário e valor total. No final, você vai pegar aqui o valor total do investimento é o quê? São todos os itens. Soma de todos os itens. Tá bom? Entendi. Bem, aí você tem as despesas mensais, todo negócio, isso é tudo uma previsibilidade. Por quê? Porque, olha só, o ideal é que você consiga, no seu faturamento mensal, suprir todas as despesas mensais, ter um lucro X que compense também o valor do investimento. Por exemplo, se você investe 10 mil em algo, consegue um lucro mensal de 1.000, ou seja, 10% do que você investiu. Só que as suas despesas mensais acabam resultando no lucro de 1%, então não compensa. Às vezes o cara investe 200 mil, por exemplo, consegue um financiamento, passa a lucrar 60 mil, por exemplo, por mês, tendo lucro de 20 mil. Então, tudo depende desse contexto. E essa planilha, esse plano de negócio, ele vai ajudar você a se situar dentro de um contexto mercadológico. Opa, eu tenho um negócio aí que eu vou investir 50 mil, vou ter uma expectativa de lucro de 10 mil por mês, né? Então, assim, essas informações, o plano de negócio ajuda vocês a fazer esse levantamento. E a posteriori, ter uma expectativa de lucro. E a maioria dos empreendedores que se lançam nos negócios por uma necessidade, eles de longe sonham disso. O cara chega lá e acha, vou lucrar tantos mil, mas ele não sabe quanto que ele vai gastar, ele não sabe quanto que ele vai investir, ele não sabe nada, ele dá um tiro no escuro, que muitas das vezes pode dar certo, muitas das vezes não. Tanto que a maior parte dos negócios, eles fecham dentro de um ano. É um número de mortandade muito alto. De cada 10 negócios, praticamente 2 vão prosperar e 8 vão fracassar. Então, uma maneira de você minimizar esse risco é elaborar um plano de negócio bom. Quanto mais detalhado, quanto mais criterioso vocês forem, melhor vai ser o plano de negócio. Ele é uma coisa simples, mas se você fazer o levantamento à risca, na ponta do lápis, você vai conseguir chegar a resultados satisfatórios. Bem, então essas despesas mensais são essas: aluguel, água, luz, telefone, né, as mercadorias, os salários. Então você pode condensar isso tudo e colocar um total. Certo? Professor, Bem, sim, pode falar. no caso aí dos salários, vai ser para, vamos supor, eu tenho comigo mais 5 funcionários. Aí ou é só eu?
Não, aí você coloca tudo. Você especifica aí, tá? Salário, por exemplo, do entregador, salário do sócio, salário do atendente, vai depender do seu negócio, mas aí você coloca tudo, beleza? Então você vai replicando isso aí. Isso é um norteador, pessoal. Não quero também que vocês se delimitem a isso. Isso é o básico de um plano de negócio, é um modelo adotado pelo Sebrae, né? Mas podem ter várias outras informações aí, que vai depender do negócio a qual vocês estão montando. Por exemplo, toda franquia ela tem a taxa de franquia. Além dos royalties, que é o quê? Os royalties são aqueles valores que dependem do faturamento. Então, se eu faturar 5 mil, eu tenho que dar tantos por cento para a franquia, como se fosse um imposto. Né? E tem também a taxa de franquia mensal. Se eu não me engano, a Burger King, ela cobra de 70 não, de 50 a 100 mil reais de taxa. Se você vende ou não, ela cobra aquilo de você. Então, é muita grana envolvida. Você fatura muito? Sim. Mas o custo de uma franquia é muito alto. Só que, se você olhar, a mortandade de taxa de franquia é muito baixa. Então, mesmo você pagando aquele valor muito alto, no final das contas, pensa. Beleza? Vocês podem estar me interrompendo, gente. E, professor, na parte de mercadoria, eu vou colocar, tipo, tudo? Sim, dentro do que você especifica, sim. Geralmente, as mercadorias têm mercadorias de consumo e mercadorias de produção. Tá? As de consumo são o quê? São aquelas que você usa para limpeza, né? Aquelas que você usa para fazer uma pintura, alguma reforma. Lógico que isso não é mensal, mas essas mercadorias, interessante é você dividir as da produção e as mercadorias da manutenção, da operação, tá bom? Tá bom. Igual o telefone. O telefone é algo que cada vez menos é utilizado. Realmente as pessoas hoje usam o WhatsApp, né? Eu coloco um computador lá, acesso o WhatsApp, então várias pessoas vão entrando ali, o atendente vai conseguindo manusear, porque se for no celular não consegue, então a pessoa coloca um aparelho ali no computador e usa para estar respondendo ali as demandas e as respostas, que agiliza, né, muito mais rápido do que você usar ali no smartphone, por exemplo. Então, o telefone é algo que praticamente nem utiliza mais. Então, isso aqui, pessoal, são orientações. Até se você tiver um item que você não paga, você pode riscar aí. Por exemplo, se você quer um empreendedor montar uma barraquinha, então você não tem aluguel. Você tem o quê? Uma taxa de feira, ou às vezes nem isso tem. Então isso é bem dinâmico, tá? Isso aí são suposições que vocês podem ou não acarretar, né, dentro do contexto do negócio de vocês. Ok? Ok. Bem, aí nós temos a parte do faturamento mensal. Você vai descrever o item que você vende, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Então, esse aqui é o valor que você arrecada. É com esse valor que você vai verificar se você vai conseguir pagar despesas mensais e parte também dos investimentos fixos. Você teve que fazer o investimento. Se você investe 100 mil no negócio para faturar 1.000, às vezes não compensa, porque você pode fazer alguma aplicação financeira que vai te retornar isso sem você precisar de ter que trabalhar. Então, essas coisas aí tem que estar bem levar em consideração. Bem, você tem as despesas mensais, tem um faturamento aqui que eu mencionei para vocês, que parece também com a questão do investimento, né? Descrição do bem, do item, a quantidade, o valor unitário e o valor total. Aqui você já tem o quê? O valor unitário e o valor total do que você está vendendo. Vamos supor, por exemplo, que você vende vasilhas. Então, tem lá, panela de pressão, é um item, quantidade de itens que você vende no mês, vamos supor que vocês vendem 30, o valor unitário de cada uma, se for 100, né, uma panela de pressão razoável, acho que deve ser mais ou menos esse preço, 100 reais. O valor total de 30 vezes 100, aí você tem 3 mil reais de faturamento mensal. Então, essas coisas. No caso da panela de pressão, você vai ter que colocar aqui, ó, a despesa de mercadoria, que é a panela de pressão que custa 50 reais. Então, você tem que colocar isso. É a panela de pressão que eu estou vendendo, então a despesa mensal é o quê? A aquisição dela. Então, você tem que colocar
essas duas ponderações. E por último, pessoal, vocês têm os indicadores, que é o quê? Ponto de equilíbrio, a lucratividade, a rentabilidade, que nós já vimos na aula anterior, e o prazo de retorno do investimento. Olha que interessante, ponto de equilíbrio, né, é o valor baseado nas suas despesas, o que você gasta por mês. Se você gasta 10 mil, então você tem que arrecadar 10 mil. Então, esse é o ponto de equilíbrio. Né, a lucratividade esperada, a rentabilidade que você vai ter, e o prazo de retorno do investimento. Esse prazo de retorno de investimento vai ser baseado no seu lucro. Se você tem um lucro de 10 mil reais e você investiu 100 mil, então você vai ter um retorno dentro de 10 meses. Ou seja, dentro de 10 meses, a sua rentabilidade vai ser suficiente para que você consiga pagar o investimento que você fez aqui. Seus investimentos fixos. Por que é fixo? Porque você gastou uma vez. Lógico, daqui 1 ano, 2 anos, talvez a sua loja, o seu negócio, o seu mercado vai exigir de você fazer ou dispor de mais grana para fazer manutenção. Alguma reforma, troca né, de maquinário, por aí vai. Ou até ampliação, né? Então, quando você for fazer uma ampliação do seu negócio, você conseguirá, né, dentro do ROI, né, do prazo de retorno do investimento, saber quando que você vai recuperar esse dinheiro investido. Obviamente, aqui tudo é uma perspectiva. E essa perspectiva você tem que fazer aquela pesquisa de mercado para tentar identificar, né, a perspectiva de venda. E sempre colocar um valor abaixo. Até eu mencionei em aulas anteriores o equilíbrio de Pareto. Se você estima que você vai vender 100, coloque 80. Que você pode vender 80 ou até mais do que 80. Você vender aí por mais do que 100, desculpa. Geralmente 20%. Existem empresas especializadas, pessoal, só de fazer esse levantamento. A empresa vai fazer o levantamento e verificar se aquele negócio é viável. Inclusive, quando você for montar uma franquia, existe até um aparato, né? A própria franquia vai te dar isso, baseado em quê? Em negócios anteriores. Mais uma vantagem que a franquia tem sobre você. Como a franquia já tem um know-how, já tem uma expertise de vários negócios serem montados, então ela consegue de uma forma mais rápida e principalmente precisa te dar essa estimativa. Ó, você montar esse negócio nessa região, devido a essas variáveis, a essas circunstâncias, você vai faturar X. E, geralmente, elas acertam muito, né? Tanto que dificilmente uma franquia fecha. Mas fecha. Acontece isso também. Então, até para você montar uma franquia, você tem que estudar bastante o mercado aí. Bem, pessoal, as minhas considerações até então são essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, eu vou estar aqui para saná-las. Eu quero ouvir um pouco vocês aí. Eu tenho uma dúvida. No Pode ponto falar. de equilíbrio aí, a gente vai precisar dos custos fixos, da receita de venda e dos custos variáveis, né? Sim, Dentro desses que eu calculei aí em cima, eu consigo achar isso? sim, No caso, o custo fixo, isso. ele vai ser, no caso, o aluguel, a água, a luz, o telefone e os salários, né? Isso. As mercadorias elas vão variar. Agora, Aí se o vai... seu negócio tiver, por exemplo, participação de lucros, né, alguma coisa assim, por exemplo, margens de vendas, aí o seu salário vai ser flexível. Então, eu não quis nem deixar muito essa questão de fixo, variável, eu deixei mais genérico para facilitar para vocês, tá bom? É colocar realmente as despesas. Você vai ter o fixo, vai ter o variável, e tudo está valendo. Mas a água e a luz vai entrar dentro do fixo. Sim, Tá. E aí a receita de vendas vai ser o que eu vou vender por mês. isso. Tudo é uma estimativa, tá? Aí, como Entendi. você vai ter a receita de mês, aí você já vai saber aqui qual é o seu ponto de equilíbrio, porque você tem os gastos. Como você tem a despesa e tem o faturamento, é o faturamento menos despesa. Se o faturamento for menor do que a despesa, aí seu negócio está com ponto de equilíbrio negativo. Aí isso já é uma situação ruim. Obviamente, pessoal, todo negócio que você vai montar,
o ponto de equilíbrio é negativo no início. Tá? Agora, franquias, a vantagem é essa, que quando você monta uma franquia, as pessoas já conhecem o produto. Então, assim, elas já vão naquele estabelecimento porque já sabe o que esperar daquilo ali. Ó, o caso do Fabiano, que é um colega meu do Subway, cara, no primeiro mês ele faturou 12 mil reais. Você entendeu? O salário dele e da esposa, junto, não dava 6 mil líquido. Então, para ele foi até um susto. Você montar um negócio no primeiro mês, você ter um lucro sendo o dobro do que você ganha, poxa, o cara ficou muito feliz. Tanto que é um grande empreendedor no negócio aí, nesses ramos de fast food. Foi um cara que investiu, arriscou. Eu mesmo brinco com ele, falo, eu não teria a coragem que você teve. Ele vendeu o apartamento, que é o que eles tinham, vendeu o carro, e meteram as caras. Fizeram financiamento e montaram um negócio. Estão ricos hoje, mas foi um custo, né, um risco que eles tiveram de não dar certo. Né? Foram bem, assim, corajosos. Foram morar, o Fabiano foi morar na casa da sogra e a coisa deu certo. Logo, logo, tudo que eles investiram, eles recuperaram. Praticamente, o que eles investiram, pessoal, em um ano eles recuperaram. Então, o prazo de retorno do investimento deles, ó, na verdade foi até menos, porque eles investiram 80 mil, financiaram 120 mil na época, ou seja, investiram 200 mil reais. Com faturamento de 12 mil, então dá um ano e 6 meses, mais ou menos, né? Um ano e 8 meses eles pagaram o banco e se pagaram. Então, é um ROI muito interessante. Geralmente, um retorno aí de investimento do Burger King, do McDonald's, são 4 anos. É o que eles pregam nas redes, né? Então, dependendo do mercado, do negócio, das vendas, você pode antecipar isso. Só que o interessante, pessoal, do investimento em franquias é que, como você consegue um financiamento, então você está trabalhando com o dinheiro dos outros. E no caso, por exemplo, hoje, pela taxa Selic que está em 2%, cara, você consegue financiamento de 4% ao ano. Então, 100 mil, 200 mil, 300 mil ao ano é pouco pelo juro. Você pagar aí, por exemplo, vamos pegar 300 mil, 4 vezes 3, 12. Então, você vai estar pagando aí, ó, 12 mil reais ao ano para ter 300 mil reais para montar no negócio, que dá o quê? Não dá nem um salário de um funcionário. Se você for pagar um salário de um funcionário que é R$ 1.000, você vai acabar pagando 2. Então, você vai ter um puta de uma grana, que dá para você montar um bom negócio, né? Com um dinheiro desse aí, você monta uma franquia aí, uma franquia boa, né? Uma franquia da Subway, uma franquia da Chiquinha, uma franquia dessas que dá para você ter um lucro até interessante. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? Por enquanto, eu não tenho nenhuma, não, professor. Eu também não. Tudo ok. Bem, então, vou agradecer novamente vocês. Eu acho que o nosso momento síncrono pode ser fechado, né? Se não tem nenhuma dúvida a mais. Então, vocês elaborem. Professor, no caso, esse Sim. vídeo você vai publicar aí no Moodle depois? Sim, publico, igual os demais. Tá bom? Tá bom, então, porque se não esqueça, é bom que eu dou uma relembrada no que o senhor Não, explicou. sim, e qualquer coisa, pessoal, que vocês precisarem, eu estou sempre à disposição, viu? Pode mandar uma mensagem, qualquer dúvida. Essa semana eu vou terminar de concluir os trabalhos que vocês já enviaram, postar as notas de vocês. Aí vai ficar só essa última atividade, tá bom? E já vale como avaliação. Dúvidas, então? Não. Bem, pessoal, então eu agradeço aí a disponibilidade de vocês mais uma vez, né? Foi um prazer estar ministrando essa disciplina para vocês. Teve realmente assim algo um pouco que faltou, né, em virtude dessa pandemia, dessas circunstâncias aí, algo mais prático, que geralmente eu gosto de que vocês apresentem, né, que nós façamos dentro da disciplina uma mesa redonda, exatamente para elencar questão de dificuldades, questão de aprimoramentos, e essa sinergia, essa troca, que não foi possível nesse momento síncrono, devido a essas situações. O trabalho, geralmente, de pesquisa de mercado é um trabalho feito praticamente também,
né, vocês tinham que ir em alguns locais fazer esse levantamento, coisa que não foi possível, porque nesse momento é todo mundo isolado e isso dificulta, né? Mas eu acho que dentro do que nós vimos também, dá para vocês prosseguirem atingindo aí o objetivo da disciplina, tá bom? Então fiquem com Deus, se cuidem, eu acho que vocês devem ter outros momentos ricos hoje ainda, né? E um abração a todos, tá bom? Meus sinceros agradecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu vou agora parar o vídeo. Boa noite, professor.